Pessoal, bom dia. Aqui é o FNP Contabilidade. Meu nome é Rubem e eu gostaria de iniciar esse nosso 7º encontro e falando, que a gente é o FNP. E o FNP ele produz material didático, produz aulas para que você possa, para quem tem fome de aprender, possa desenvolver na sua carreira, desenvolver no seu conhecimento. A gente acredita muito que o conhecimento consegue transformar o país. E é isso que a gente tenta contribuir. É uma equipe de profissionais, cada um dentro da sua área, FP&A, ESG, e matemática financeira, valuation, são várias disciplinas à disposição de você no nosso canal do YouTube. Inicialmente, eu queria falar que se você abrir sua câmera, você autoriza para que a gente possa transmitir no nosso canal de YouTube, você autoriza essa transmissão nesses canais, E é isso. Então, vamos lá. A gente tem desenvolvido o nosso tema. Vou compartilhar com vocês aqui o nosso material. Meu nome é Rubem, sou formado em Ciências Contábeis pela UFMG, com especialização em várias disciplinas, tanto na área contábil quanto na área do direito e também na área de perícia. Eu tenho experiência como auditor externo. Dentro da minha formação como contador, eu trabalhei muitos anos como responsável pela área contábil de grandes instituições financeiras e também de médio porte, e também, inclusive, com experiência na constituição de banco, ou seja, começando o banco do zero. Aquela negociação com o Banco Central, todo aquele processo para poder contratação de empregados e estruturação operacional, tudo isso. Eu tive o privilégio de participar no processo de constituição de 2 bancos, um de grande porte, como o Banco Cooperativo do Brasil, que nós temos Cicobi, e o outro que é o Banco Semear. Foi uma experiência extremamente gratificante. Tá? Você me encontra nesses canais, no Instagram, o meu pessoal e o meu da empresa, no LinkedIn. Eu tenho lá um canal do YouTube de Mosaic Perícia, onde eu trato muito temas voltados à análise de balanço de futebol, e algumas coisas relacionadas à perícia também. E no Twitter, esse é o meu login lá, esse é meu nome lá, você me encontra aqui, tá? Então é o seguinte, Léo Megson falou que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor se adaptar às mudanças. Muita gente fala que isso é do Darwin, mas o Léo, ou o Leon, ele citou essa frase achando que era do Darwin. Aí as pessoas falam, não, o Darwin não falou isso não. Então você não falou, essa frase é minha. Então é mais ou menos isso, Então é o seguinte, a gente tem evoluído no nosso curso. A gente já falou sobre a evolução histórica, conceitos básicos, órgãos de fiscalização e controle, princípios contábeis, conceitos primordiais da contabilidade, demonstrações contábeis. A gente inverteu algumas formas de apresentação. Eu estou falando inicialmente agora sobre balanço patrimonial, já falou sobre ativo. Dedicamos um bom tempo para falar sobre o intangível no ativo, que foi até a nossa última aula. Passamos todos os princípios contábeis, e olhando o aspecto também, o aspecto do direito empresarial, Comitê de Pronunciamento Contábil, CPC, eu falei o que é, ativo, a gente colocou a definição já de ativo, que o ativo é o recurso, é importante a gente ter essa definição na cabeça, que é o recurso controlado pela entidade. Falamos da necessidade que a empresa tem de ter o controle desse recurso, porque senão ele não é um ativo, basicamente. Se tem um exemplo de 2 carros, um carro que ficaria só na garagem e o outro carro que poderia ser usado para atividade da empresa. Qual que teria controle? Definição de controle. Resultado de eventos passados. Isso é importante que se tenha, porque esse evento passado é uma compra ou uma transformação ou uma doação. Qualquer um desses eventos na área contábil se caracteriza como evento passado. Ok? Então, ou seja,
esse recurso ele tem que ser, de certa forma, disponibilizado à empresa ou na forma de compra ou na forma de transformação, ou seja, uma matéria-prima que se transformou em mercadoria para a venda. Então, assim, esse é o evento passado. E o outro evento passado pode ser uma doação, né? Alguém fez uma doação de um bem ou de algum item, então, assim, é um evento passado. E que se espera que resulte em benefícios econômicos para a sociedade, para a entidade. Importante novamente, né, esse conceito de benefício econômico, porque antigamente você definia como ativo o conjunto de bens e direitos, tá? Então você não dava para aquele item a importância no processo de transformação da empresa. Quando você fala que você espera que aquele ativo resulte em benefícios econômicos futuros, você começa a caracterizar o que não é um ativo operacional, o que seria um ativo operacional. Nós classificamos o ativo em diversas formas, né? Quanto à liquidez, os ativos seriam ativos circulantes se eles vencessem, né? ou tivessem uma previsão de recebimento dentro de 365 dias a partir da data do balanço, ok? Acima disso seria considerado como não circulante. Diferenciou bastante da legislação anterior, que na legislação anterior você tinha o ativo circulante, né, o realizável a longo prazo e o permanente, né? Dessa vez, com essa mudança, você simplesmente dividiu em circulante e não circulante, e o permanente que tinha imobilizado, que tinha investimento e tinha o diferido, hoje você já não tem mais o diferido, né? Você tem despesas antecipadas, qualquer coisa classificada assim, mas você já não tem mais dentro do grupo, já não tem mais o permanente, mas dentro desse grupo você já não tem mais o que se chama de diferido, tá? Falamos quanto à natureza. Esse item ele pode ser monetário e não monetário. Não monetário normalmente é classificado o estoque e o imobilizado. Adiantamento a fornecedores também pode ser, entendeu? Considerado não monetário, porque você não tem a expectativa de atualização desse. Ele pode não representar necessariamente o valor em moeda em determinada data, tá? Penhorabilidade é a questão da lei. O que a lei define a ordem de penhorabilidade? A gente falou isso na aula passada, na aula retrasada, aliás. E quanto à característica, né? Se é tangível ou se seria intangível, tá? Então, passada essa questão do ativo, a gente pode... então, a gente citou do intangível, a gente deu uma frisada no intangível, porque o estudo intangível traz muita confusão para o registro contábil. Então, assim, o que é o intangível? O que é um goodwill, né? O goodwill, o fundo de comércio, o fundo empresarial, né? Eu acho que o termo fundo empresarial vai ser mais aplicável a partir de agora, né? Com o novo Código Civil. Então, como a gente está muito acostumado com fundo de comércio, porque antigamente se falava de comércio, né? Direito comercial, hoje é direito empresarial. Então, é o seguinte, vai ser muito usado o tema de fundo empresarial, tá? Em detrimento a fundo de comércio. Então, a gente falou muito sobre isso, e a questão do goodwill gerado internamente e do goodwill gerado externamente, digamos assim, né? Então, agora nós podemos falar de passivo, tá? O que é passivo? É uma obrigação, segundo o CPC, é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados, ok? Então, nós temos aqui uma situação, tal como é no ativo, que a gente fala em presente, mas a gente fala em passado e a gente fala em futuro, ok? Então é o seguinte, uma obrigação presente, ela tem que ser expressa numa determinada data. Esse evento passado, ele pode ser de duas formas. Ou ele é contratual, né? Então a empresa, de certa forma, fez uma compra e essa compra ou essa obrigação,
ela é mediante contrato. Então, nós temos, por exemplo, nós podemos dizer que um contrato de empréstimo, né, a obrigação de pagar esse empréstimo foi gerada no evento passado mediante contrato. Você pode dizer também que, por exemplo, pagamentos a funcionário, né, existe ali um contrato de trabalho regido pela CLT, em que a empresa tem as suas obrigações. Entre elas, o pagamento do salário, que às vezes, que normalmente isso ocorre no 5º dia útil, o pagamento das férias, em que a empresa registra uma provisão, né, para o pagamento das férias e de 13º salário e de FGTS também. Né? Então, assim, isso é de forma contratual. E alguns serviços prestados, né? Alguns outros eventos que não necessariamente seja contratual, mas que a empresa assumiu uma obrigação tácita de pagamento, tá certo? Então, assim, ou pode ser um evento de compra, né, que mesmo não tendo contrato, mas tem uma obrigação advinda de um compromisso de duplicata ou de algum boleto, alguma forma de pagamento, não necessariamente advinda de contrato, mas advinda de compra. Então, são os eventos passados que geram uma obrigação presente. O que eu queria dizer também é o seguinte, que a obrigação ela é presente, então, porque se tem algum encargo que vai se incorporar àquela dívida, esse encargo ele tem que ser reconhecido até aquele momento, tá certo? Então, por exemplo, se você tem um empréstimo de, sei lá, 1% ao mês e que depois de, vamos colocar juros simples, depois de 5 meses você tem que ter apropriado 5% de juros, basicamente, ok? Então, na contabilidade tem que estar registrado isso no passivo. O passivo tem que espelhar esse valor, ok? Então, é o seguinte, então a empresa tem a obrigação presente, naquele momento. E, assim, com relação ao futuro, o que eu posso dizer é o seguinte, uma empresa, ela que é para diferenciar provisão e de previsão. Uma empresa, ela não pode necessariamente dizer, vai cair um meteoro aqui, segundo os pesquisadores, vai cair um meteoro na fábrica. Para que eu possa evitar essa queda de meteoro, eu tenho que contratar uma determinada proteção, assim, assado. Quer dizer, eu estou dizendo assim, estou exagerando, mas esse tipo de evento, um evento assim, que ele não é fruto de algum compromisso passado, ele não pode ser registrado na contabilidade, tá certo? Então é o seguinte, por exemplo, você pode falar, Rubem, mas eu tenho uma contingência trabalhista que eu tenho registrado na contabilidade. Como é que eu registro essa contingência? Eu falo como especialista de direito, né? Quem tá conduzindo o processo, ele tem a expertise de estimar confiavelmente para a empresa qual seria a probabilidade de perda e quanto que seria esse valor. Então, com base nisso, a empresa faz uma provisão, tá? Tem um risco, pode ser mais, pode ser menos, pode, mas é confiável, em princípio, né? Eu posso afirmar isso pela minha experiência como na área de perícia contábil, que isso é bem factível, né? Porque uma vez que você já tem uma sentença, e essa sentença já é, de certa forma, um título, né? Que a empresa, que o réu adquire junto que o autor adquire junto ao réu, né, a obrigação de pagar, um título executivo. Então, isso aí já, o advogado, obviamente, que às vezes na primeira instância ele pode perder e pode reverter na segunda ou terceira instância, mas de qualquer forma, ele tem pela experiência dele, ele tem uma forma de dizer, olha, eu acho que esse processo a gente perde. Então, assim, o perito já faz o cálculo,
né? O próprio advogado já faz o cálculo com a sua equipe de calculista e ele já dá uma previsão. Olha, a gente vai perder tanto, né? E aí o seguinte, a empresa faz a previsão. Então, esse é um caso específico, né? Que muito embora seja contingente, o contador, ele registra, ele tem condição de registrar esse evento com segurança, que é o que determina a norma contábil. Então é o seguinte, isso aí basicamente é uma definição de passivo, ok? Obviamente, toda vez que você contabiliza, você considera especificamente os princípios fundamentais da contabilidade, que a gente já falou nas aulas passadas, tá? Então é o seguinte, com base nisso, você já registra já o seu passivo. Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então é o seguinte, o passivo, essas são as definições, eu poderia definir o passivo de 3 formas, tá? Quanto à exigibilidade, da mesma forma que nós temos o ativo em relação à exigibilidade, eu tenho também com relação ao passivo. O passivo não circulante seria o passivo que a empresa teria obrigação de pagar em até 365 dias na data do balanço. O passivo não circulante, eles são aquelas obrigações que a empresa prevê o pagamento acima de 365 dias da data do balanço. Então, da mesma forma, eu tenho do ativo, eu também tenho do nosso querido passivo. Quanto à natureza, é o segundo item. Eu também tenho, da mesma forma como eu tenho ativo, os itens monetários, no passivo eu também tenho os itens não monetários. Os itens não monetários são aqueles que não têm a sua expressão em dinheiro naquela determinada data, né, e não são passíveis de atualização monetária. No ativo é mais fácil a gente identificar. O ativo nós temos o imobilizado, basicamente o estoque, né? Já no passivo eu tenho as antecipações de receita, que são itens não monetários, são pelo menos que eu conheço, que não são passíveis de atualização. Essa receita ela vai ser realizada ou com o fornecimento do objeto da receita, da compra, ou como critério de competência. Por exemplo, isso foi muito comum nos clubes de futebol em 2020. O Campeonato Brasileiro se estendeu até 2021. Então, as receitas de televisão, né, elas não puderam ser apropriadas integralmente no ano de 2020. Então, teve muita antecipação na conta do passivo. Então, às vezes, os jornalistas ou as pessoas com menos conhecimento contábil falavam assim, a dívida do Corinthians é de 1 bilhão. Mas, na dívida mesmo, no passivo, né, tinha lá 200 milhões de antecipação de receita, né, que ele recebeu em dinheiro, mas ele só poderia reconhecer contabilmente como receita em 2021. Então, ele não tinha uma dívida de 1 bilhão, ele tinha uma dívida de 800. Né? Em termos redondos, em números redondos, é mais ou menos isso que aconteceu. Então, assim, basicamente é isso, tá, pessoal? Bom, eu tenho também, quanto à onerosidade, que ele pode ser oneroso, onerosidade é que são aqueles itens que têm pagamento de juros, né? Como são os empréstimos e financiamentos, ok? E não onerosos são aqueles que não têm incidência de juros. E a gente utiliza bastante esse item, essa definição, esse conceito, no financeiro, quando se faz cálculo do custo de capital próprio, né, para efeitos de valuation. Então, eu tenho empréstimos em que tem juros e atualização monetária, basicamente, né, mas especialmente juros. Então, é o seguinte, esses itens seriam itens onerosos. Não onerosos são os demais itens do
do passivo. Eu posso também considerar como operacional e não operacional, porque muita gente classifica o financeiro como sendo basicamente não operacional na hora de fazer a ponderação da rentabilidade do ativo, ok? Bom, então, gente, terminado o passivo, basicamente é isso. A gente não tem muito mais o que falar, né? A gente vai demonstrar alguns critérios. Falando do passivo, eu posso, então, finalizar falando do patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É a participação residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Ok? Então é o seguinte, o que é basicamente? Ativo menos passivo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma estrutura, né, uma estrutura contábil. Basicamente, pessoal, é isso aqui. Então eu tenho um ativo, né, que são os recursos da empresa que ela tem controle com o objetivo de gerar benefícios futuros. E eu tenho o passivo, que é uma obrigação passada, é uma obrigação presente, é fruto de eventos passados, né? E eu tenho, então, a diferença do patrimônio líquido. Então, eu tenho uma fórmula fundamental de contabilidade, que é ativo igual ativo, que patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Eu tenho uma outra forma, que é ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Essa é a fórmula fundamental da contabilidade. Entendendo essa fórmula, esse conceito, você tem condição de entender o que é uma dificuldade para muita gente, entender conceitos de débito e crédito. Tá? Mas às vezes eu imagino que não é necessariamente entender o que é débito e crédito, mas entender conceitos assim de classificação contábil, que a gente vai trabalhar bastante na próxima aula, tá? Então é o seguinte, essa aqui é basicamente a estrutura normal de uma contabilidade. Então você tem lá um ativo que está lá demonstrado sempre no lado esquerdo do balanço, né? Observando de frente, obviamente, está lá do lado esquerdo, onde estão registrados os recursos que a empresa tem e que emprega no seu processo operacional, né? Obviamente que tem alguns itens lá não operacionais. Às vezes uma empresa recebeu um lote como dação de pagamento, qualquer coisa assim, que ela não utiliza, né, esse ativo, mas ela tem o controle sobre ele. E provavelmente ela pretende um benefício futuro, que seria vender esse item, entendeu? Então, por isso que é classificado ativo, muito embora ele não participe da operação, tá? Então, eu tenho o passivo e o patrimônio líquido, a fórmula fundamental da contabilidade. Eu tenho uma situação inicial, que é uma situação em que o patrimônio líquido é igual ao ativo, ou ativo igual ao patrimônio líquido. Porque é o seguinte, os sócios integralizaram o capital. Ao integralizar o capital, fizeram um depósito no banco, ok? Então, assim, inicialmente, o seu ativo é igual ao seu patrimônio líquido. Mas isso é uma situação que acontece no início, né? E eu tenho uma situação que a gente chama de passiva descoberta. Ou seja, a empresa gerou tanto prejuízo no processo, nas suas operações, que o seu patrimônio líquido ficou negativo. Então, a estrutura patrimonial é essa daqui, tá? Que é o patrimônio líquido igual a passivo menos ativo, né? Ou o passivo igual a ativo mais patrimônio líquido, né? Eu posso acrescentar esse item aqui, que eu tenho um passivo igual ao PL, né? Ao PL mais ativo, ok? É uma situação que a gente vê na prática. Em clubes de futebol, que eu faço bastante análise, eu tenho... Isso aqui é muito comum de acontecer. Com o passar do tempo, né, o prejuízo, o clube foi dando prejuízo,
sistematicamente, então, de maneira que inverte a situação patrimonial. Então, eu tenho isso aqui que a gente chama de passivo a descoberto, ok? Bom, falado esses conceitos, eu tenho aqui o resultado, tá certo? O que é o resultado? É receita, eu tenho aqui mostrando de forma gráfica, né? Numa situação normal, a minha receita, ela cobre meus custos, minhas despesas e o meu lucro. De maneira que o lucro seja igual a receita, menos custo, menos despesa. Tá? E qual que é a combinação disso? Tá? Eu tenho, numa empresa normal, eu tenho o ativo igual ao meu passivo mais patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido, ele incorpora o meu resultado. Tá certo? Então, basicamente, gente, se eu tenho aqui no meu ativo, já estou dando um spoiler das próximas aulas, os meus ativos são de natureza devedora, tá? E o que está do lado direito são de naturezas credoras. Então, é o seguinte, eu tenho um ativo devedor, eu tenho um passivo devedor, um passivo credor, e tenho um patrimônio líquido credor. O meu resultado, como eu falei aqui, o meu lucro, ele vem para cá como crédito, então as minhas receitas são credoras, custos e despesas que são lançados são devedores, porque o meu lucro é o resultado de receita menos despesa menos custos, ok? Então é o seguinte, basicamente assim, quando eu tenho um aumento no ativo, esse aumento do ativo, ele não é oriundo de integralização de capital, esse aumento é uma receita, tá? Que é de característica credora. Então, basicamente, gente, uma receita, ela é, por definição, um aumento de ativo, tá? Que não tem a origem em integralização de sócios, tá? Um aumento de ativo ou uma diminuição de passivo. Essa diminuição de passivo se daria com um desconto, né? Você tem uma dívida lá de 10 mil e a pessoa chega para você e fala assim, olha, se você me pagar hoje, eu te dou um desconto de 1.000. Então, esse desconto, essa diminuição de passivo, seria uma receita, uma origem credora. Mas nós vamos falar sobre critérios de contabilização de débito e crédito, o que é. Eu utilizo muito o conceito de um evento, né? Qual que é, o que esse evento produz e qual a consequência dele, né? Então, assim, nós vamos trabalhar bastante esses conceitos teóricos para que você possa entender e enquadrar tais lançamentos no plano de conta, tá? Então é o seguinte, o que é uma receita? Receita é uma entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo que resulta em aumento do patrimônio de identidade e que não seja proveniente de aporte de recursos de propriedade da empresa. Complicado, né, gente? Assim, eu imagino que a gente pode considerar... eu tive problema no meu plano de contas, mas no meu servidor, e eu acabei perdendo a minha definição. A minha definição é o seguinte, né? Que receita é toda entrada de recurso da empresa que não se caracteriza por aumento de patrimônio líquido ou de integralização de sócio. Entendeu? Então, é bem mais simples, mas na próxima aula, eu trago de volta para você, que eu anotei isso daí, que é uma forma bem mais simples de você decorar isso aqui. Tá? As receitas englobam tanto as receitas envolventes como os ganhos. Então, por exemplo, o ganho pode ser por uma venda de ativo. Eu tive um ganho, e esse ganho, quando ele fala ativo, é ativo imobilizado. Esse ganho de capital, ele é considerado ganho de capital, então é uma receita também, né? Independente da forma que você chama. A receita surge no curso das atividades ordinárias da entidade. É designado por uma variedade de nomes, como vendas, honorários,
juros, dividendos e royalties. Então, tudo isso é considerado, é elencado como receita, tá? A receita, quando que a receita deve ser reconhecida? Quando quando o seu próprio, como a pessoa adquirente tem o domínio completo dela, tá? Nós vamos utilizar o caso aqui do João Pupoqueiro, que foi muito explorado no FP&A, para demonstrar quando que a pessoa tem esse direito, tá? Então é o seguinte, basicamente, gente, pela legislação, pela lei complementar 87, que é a lei do ICMS, aí assim, eu vou dizer para vocês o aspecto prático da contabilidade, tá? Porque tem muita coisa na contabilidade que você fala assim, nossa, mas será? Então, que é o aspecto teórico. Então, assim, se a definição de receita é quando a pessoa tem o controle, quando a pessoa recebe e pode dizer assim, não, ok, eu tenho aqui o bem que eu adquiri, o serviço que eu adquiri, está de acordo, está tudo nos conformes, como diz a gíria. Nesse momento, eu tenho o registro da receita, eu tenho a receita efetivamente, tá? Porque não houve devolução, a pessoa concorda com todos os fatos. Então, esse é o momento da receita. A legislação, ela fala diferente. A legislação, ela fala que, para efeito de impostos, considera como fato gerador, né, do ICMS, a saída da mercadoria do estabelecimento contribuinte. Ou seja, a mercadoria, quando sai do portão, ou quando ele vai ao destino, já é considerado como fato gerador do ICMS. Então, sim, em termos práticos, né, na contabilidade, ele é registrado nesse momento da emissão da nota. Ok? Assim, não é uma receita, diríamos assim, antecipada. Porque, na verdade, isso é só uma crítica, tá, gente? Não aconteceu o evento contábil que determina que o comprador teve posse e teve controle do que ele adquiriu. Mas, assim, na contabilidade nós vamos ficar... A gente já tem muito serviço. Se a gente for ficar brigando por filigranas, às vezes, de repente, o cara vai receber em 24 horas, né? É coisa rápida, então já contabiliza direto como na hora da emissão da nota, tá? Mas, do ponto de vista contábil, eu tenho um gap aí de evento importante, tá? Que não tem respaldo na legislação, ok? Mas é a lei que fala assim. Bom, então receita basicamente é isso, né? A gente vai rapidamente passar um exemplo prático, tá? Eu tenho então custos. Tá? O que é custo, gente? Para entender custo, eu tenho que entender alguns conceitos anteriores, tá? Eu tenho que entender o que é gasto, que é o sacrifício financeiro para a obtenção de um produto ou serviço. Então, eu faço o sacrifício, ou seja, a empresa desembolsa recursos para obtenção de um produto ou serviço. Okay? Então, isso é um gasto. Investimento é quando aquele gasto ele é ativado. Então, vamos lá. Que é diferente de investimento como a gente está acostumado a fazer. Né? Por exemplo, uma compra de um imobilizado, um gasto no imobilizado é um investimento, do ponto de vista de definição geral, porque ele foi o gasto ativado que a empresa pretende obter resultados futuros. Tá? O desembolso é o pagamento da aquisição de um bem ou serviço. Perda é quando você tem... Foi até uma questão de um debate essa semana no Telegram, lá do FNP, no caso de ativos biológicos, né? Que no caso aí o reconhecimento de uma perda, né? Que é o bem consumido de forma anormal ou involuntária. Encargo a gente considera como sendo o ônus determinado pela legislação contratual. Então, por exemplo, encargo de um empréstimo, de um financiamento. Então, isso é chamado de encargo, tá? Então é o seguinte, o custo
são gastos incorridos para a transformação de bens e serviços em outros bens e serviços. Então, por exemplo, eu gastei na aquisição de mercadoria. Essa mercadoria foi objeto de estoque, de matéria-prima. Essa matéria-prima foi transformada, tá certo? Então, o que eu gastei na aquisição, obviamente que existe a gente já falou bastante nas aulas passadas, que eu digo nos módulos passados, a gente já falou uma aula sobre estoque, critérios de apuração de estoque, que o PEPs, o EPS e o custo médio, né? E a gente já abordou todos esses aspectos numa aula. Obviamente que o custo, quando você fala em custo, você fala em estoque. Quando você fala em estoque, você fala em controle interno. Ou seja, quem recebe mercadoria não pode lançar, não pode ser responsável pelo lançamento. E quem lança a mercadoria não pode ser responsável pela valorização. São as divisões de tarefas, de funções que fortalecem o controle interno. Então, quando você fala de custo, você tem que ter ciência das formas de apropriação contábil e tendo conhecimento das formas de apropriação contábil, você tem a decisão de qual o sistema mais adequado. Existem, como eu falei, existem três: o PEPs, o EPS e o custo médio. A legislação fiscal, o PEPs é o primeiro que entra e o primeiro que sai, ou seja, eu considero como custo no meu estoque, eu considero a partir do primeiro que entra. Então, por exemplo, se eu comprei uma mercadoria por 10, tá? E comprei logo depois mercadoria por 12, eu considero para efeito de custo o primeiro, tá? O primeiro que entra, o 10. Tá? E eu tenho uma situação de UEPS, que é o último que entra, o primeiro que sai. Ou seja, o meu custo eu vou considerar o 12, que vai ser base para o meu custo. A legislação, como eu já lá atrás, né, no modo específico que a gente falou de contabilidade, a legislação fiscal não aceita o EPS. Tá? Obviamente que você tem que considerar que antigamente, né, nós tínhamos inflação de 30%, 40% ao mês. Então é o seguinte, a Receita Federal não aceitaria jamais um sistema contábil que reduzisse o lucro, né? Porque você comprou uma mercadoria no início do mês por 10 e no final do mês está valendo 13 e você considera no seu custo 13 e não 10, então a Receita Federal não aceitava. Para evitar problema, né, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à pedra, existe o custo médio ponderado. Então, você pondera o valor do custo, né, quando você compra, o valor aumenta, então você faz o custo médio. Né? Então é o seguinte, então assim, você adquiriu, colocou no estoque, esse item transformou. Então esse gasto incorrido, ele vai ser refletido lá na frente, depois que esse produto for transformado, ele vai ser refletido de certa forma na matéria-prima. Ok? Então é o seguinte, o que eu gastei para transformação, eu considero como custo. E eu tenho, no sistema de custo, gente, eu tenho alguns, antes de passar por definição, eu queria dizer o seguinte, eu tenho algumas dificuldades na hora que eu falo de custo. Quando você tem uma matéria-prima, essa matéria-prima eu vou alocar no produto A. Essa outra matéria-prima eu vou alocar no produto B. Essa outra matéria-prima eu vou alocar no produto C. Você sente aí nesse processo que existe uma facilidade de você alocar o custo dessas matérias-primas. No entanto, existem os custos indiretos, que são aqueles custos que são compartilhados com todos os produtos. Né? Ou então, assim, se a empresa tem um produto só, mas de qualquer forma, esse custo ele não está diretamente ligado. Por exemplo, eu tenho um consumo de energia elétrica. Ok? Então, como que eu vou considerar alocar essa energia consumida pela empresa nesse custo? Então é o seguinte, esse é o grande
E essa é a grande dificuldade, e isso é que tem trazido várias formas e vários debates para efeito de alocação. Obviamente que energia elétrica você pode, teoricamente, para cada máquina, você pode ter um medidor de energia. Né? Às vezes, em um determinado setor, você tem um medidor específico para aquele setor. Então, você pode saber quanto que foi, você pode conseguir alocar esse custo ali. Mas, assim, existem situações, por exemplo, que a mesma máquina produz objetos diferentes. Então, assim, essas situações, essas dificuldades, esses desafios que produzem, que dificultam um pouco o processo de alocação de custo. E custo é uma coisa importante, né? Porque o custo, às vezes, ele é até segredo industrial, porque ele define quais as margens que eu posso operar e de certa forma, qual a margem de contribuição, ou seja, quanto que eu consigo de lucro bruto que pague as minhas despesas. Então, assim, isso torna-se estratégico. E eu tenho algumas definições, alguns tipos de custo. Eu tenho custeio por absorção, que é muito comum, né? Que eu acho que talvez seja o mais comum, que é aqueles gastos para a produção são distribuídos pelos produtos fabricados. Então, por exemplo, eu tenho os custos diretos e os custos indiretos, como a gente já falou. Né? E eu tenho custos fixos e tenho os custos variáveis. O custo fixo, gente, é aquele que eu não consigo, que independe de quanto eu produzo. Se eu produzo 10 mercadorias ou se eu produzo 1 milhão, eu vou ter sempre custo fixo. Por exemplo, vamos dizer, o aluguel da fábrica. Né? Ele, independente se você produz 1 ou 10, o aluguel vai ser sempre o mesmo. Tá certo? E eu tenho os custos variáveis. Custo variável, a gente pode colocar mão de obra, pode colocar a matéria-prima, pode colocar embalagem, né? E às vezes, assim, muitas pessoas chamam para alguns questionamentos, né? De custos, né? Por exemplo, se eu peguei um empréstimo para fazer um determinado, para produzir, para comprar matéria-prima, os juros desse empréstimo seriam despesa financeira ou seriam custos, tá? Então é o seguinte, quando se analisa custos, quando se pensa em custos, se analisa o evento, a forma desse evento. A pessoa, a empresa precisou de dinheiro, precisou de recursos, porque ela não tinha capital de giro ou porque ela ou aquele dinheiro que ela precisou está embutido na matéria-prima, entendeu? Então é o seguinte, a resposta é, se a empresa não tinha capital de giro para poder comprar, então ela precisou obter empréstimo. Se ela precisou obter empréstimo, consequentemente é uma despesa financeira, não é custo, que é né, algumas pessoas consideram isso aí. Um outro critério é o que é embalagem de custo e o que é embalagem de despesa comercial. Por exemplo, o custo é o que é necessário para a produção do produto, para a entrega do produto. Então, ou seja, o produto começou com matéria-prima e chegou até o final. Isso é custo, tá, gente? Então, por exemplo, imagina que eu tenha que colocar naquele produto uma embalagem que faça só propaganda, uma sacola bonita, uma embalagem bonita especificamente, né? Que não tem a ver com o processo de produção. Então, isso é uma despesa, na minha opinião, uma despesa comercial, porque não é custo, tá? Agora, às vezes nós temos um debate lá, por exemplo, que é a embalagem da pipoca lá, né? Então, a embalagem, ela está fora do processo de produção. A pessoa, quando produz a pipoca, tem lá o óleo, tem lá o sal, tem lá o milho, tem a energia elétrica, tem a mão de obra para fazer pipoca, tem o bacon, enfim, né? Tem os ingredientes. E tem, do outro lado, a embalagem. Mas, por outro lado, você não vende a pipoca entregando a pipoca na mão do consumidor. Você entrega a pipoca numa embalagem. Então, na minha opinião, nesse caso, é custo. Tá? Agora, se eu tenho uma embalagem que, por exemplo, eu tenho uma embalagem que custa, sei lá, 10 centavos, né?
Mas, por outro lado, eu tenho uma embalagem que custa R$5, que faz uma propaganda, que faz um negócio... Então, na minha opinião, essa embalagem é despesa comercial, né? O objetivo seu não é... Você não está fazendo aquilo porque você quer entregar a pipoca numa embalagem, num invólucro, né? Você quer entregar aquela pipoca fazendo uma propaganda do seu carrinho. Então, basicamente, gente, eu tenho basicamente essas definições. O custo primário, o custo de produção ou de transformação. O custo primário é aquele que eu adquiri no início. E eu tenho os custos de produção e transformação. São aqueles custos que se agregam ao processo de produção. Então, eu tenho a energia elétrica, eu tenho a mão de obra, eu tenho outras formas, né, de outros ingredientes, digamos assim, necessários para a transformação daquela mercadoria de maneira que ela possa ser vendida, ok? Tá. Então é o seguinte, eu tenho o custeio baseado em ABC, ou seja, eu adquiro, eu faço, aqui nós estamos falando de custos indiretos, tá? Eu faço a alocação desse custo de acordo com cada atividade, com o percentual de cada atividade, tá? Então, assim, eu faço a alocação direta. A alocação direta é aquela alocação em que eu faço da matéria-prima, que já é direto. Eu tenho por rastreamento. Eu posso, por exemplo, medir energia elétrica, ou ratear, ou colocar a energia elétrica através de rastreio. Eu consigo rastrear em quais os pontos específicos, né, eu uso aquele determinado custo, e eu conseguindo rastrear, né, que pode ser numa mão de obra. Ó, eu gasto, em determinado processo, eu gasto 1 hora de tal funcionário. Então, assim, se eu rastreio isso, se eu consigo alocar de maneira que a gente chama de rastreamento, eu considero como sendo alocação por rastreamento. Rateio é quando eu não tenho uma forma de fazer, eu não consigo necessariamente, ele não é direto, ou seja, eu tenho lá um diretor de produção, né, ou um supervisor de produção. Eu não consigo necessariamente colocar em qual ponto da produção, ou qual detalhe da produção esse custo, né, dessa mão de obra eu consigo alocar. Então, nesse caso, eu faço um rateio. Tá? Então, esse é o sistema ABC, que é um sistema também utilizado, bastante utilizado, quando eu estou falando de custo indireto, tá? De produção. Bom, eu tenho o RKW, em que eu rateio todos os custos, né? Todas as despesas financeiras, tudo isso de acordo com um determinado produto, de acordo com o peso de cada produto, tá? Normalmente, gente, eu recomendo assim que ao se fazer rateio, né, eu quero fazer rateio do ponto de vista gerencial, não quero fazer do ponto de vista contábil, quero fazer. Você utiliza a margem de contribuição como fator de ponderação. É o conselho, que na minha opinião seria o mais aplicável, ok? Bom, o objetivo desse curso básico não é destrinchar os conceitos de custos, né? Não é ser... Porque custo seria basicamente um curso à parte, né? Mas dá uma noção geral do que seria, certo? Então, vamos lá. Despesa. O que é despesa? São os gastos incorridos e necessários para a obtenção de receita. Basicamente isso. Quando você paga salários para vendedor, né, fica muito claro que o seu objetivo é a venda, é a obtenção de receita. Mas eu também tenho todo um processo que está por trás disso, que é o processo contábil, que são os advogados
são os prestadores de serviço, é o jardineiro que cuida do jardim da empresa, né? São todos os demais itens contábeis, todos os demais esforços que a empresa empenha, todos esses gastos só para a obtenção da receita. Então, assim, a definição de despesa ficou extremamente genérica e de certa forma, eficaz. Porque é o seguinte, para a obtenção de receita, é necessário o comprometimento de todo o sistema empresarial, de todos os funcionários, de todos aqueles colaboradores. E o objetivo é basicamente esse, né? Que aí a gente volta lá atrás da nossa aula, que é a sobrevivência da empresa, que é a perpetuidade, que são outros conceitos que são abrangidos aí, que são abordados aí. Bom, dito isso, pessoal, eu preparei aqui um exemplo prático, que talvez seja mais um spoiler, porque a nossa aula já está chegando no fim, mas eu queria mostrar para vocês, né? Basicamente, na próxima aula, nós vamos falar sobre o jogo poqueiro, que é o momento da contabilização de cada um dos itens. Então, nós vamos ter a pessoa aqui, o pipoqueiro, o momento da fábrica, no momento da fabricação de pipoca, o momento em que ele é um vendedor, tá? Então, assim, eu vou considerar aqui para vocês, eu vou demonstrar para vocês como que é o processo de cálculo, né, do descanso semanal remunerado, como que é o processo de cálculo desse terceiro salário, da provisão de férias, do FGTS, né? De maneira que o estoque, eu vou fazer um exemplo somente de uma compra, né? A gente já tem uma disciplina específica sobre isso, que a gente fez um negócio, até a montagem da DRE, ok? Então é o seguinte, aí vocês vão saber os critérios de cálculo de um repouso, o que é considerado, qual o reflexo que isso dá, quais as verbas que podem ser consideradas como reflexo e quais que não podem ser consideradas como reflexo, né? O que impacta no FGTS, o que não impacta no FGTS, o que impacta em 13º salário e férias. Então, a gente vai abordar todos esses aspectos, vai ser rapidamente, né? Mas o nosso tempo aqui já está finalizado, né? E a gente, na próxima aula, então, a gente continua falando sobre receita e despesa e custos, né? Nós vamos falar, eu vou dar um exemplo ilustrativo do momento do registro da receita, né? E nós vamos falar também sobre o critério de apropriação de custo, de mão de obra, especificamente, mais detalhadamente, né? O cálculo de comissão, né? E os reflexos da comissão, e o momento em que a pessoa é administrativo, né? Então, nós vamos separar o momento em que o pipoqueiro ele é custo, o momento em que ele é vendedor, o momento em que ele é administrativo e o momento em que ele é gestor. E aí você vai entender muito, muito tranquilamente esses conceitos de receita, despesa, custo e outras despesas, né? Pessoal, então a gente fica assim. No nosso próximo encontro, a gente vai finalizar o nosso processo básico de contabilidade e eu espero vocês lá. Eu gostaria que, se você chegou até aqui, que você dê seu like, né? Você compartilhe o nosso material, isso é importante para fortalecimento do nosso canal, né? E a gente chegar aonde a gente quer chegar, que todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Um forte abraço, tudo de bom. Alô, bom dia. Bom dia, um abraço.